Apareceu? Ok. Voltamos. Uma pequena falha chamada amadorismo acontece. Eu vou replicar o nosso link, tá? Não, vai lá beber uma água, que o assunto tá pegando. Então vai lá tomar uma água, pega um cafezinho, que eu só vou replicar aqui o link para o pessoal conseguir voltar aqui. Ei, Andréia. Beijo. O pessoal tá chegando. É que ele tá me perguntando. Cadê o link? É só você copiar aí de cima, ao vivo. Quem voltou, multiplica aí o link, que é para o pessoal conseguir voltar aqui. Tá bom? Na hora que o assunto tava pegando fogo, é claro, eu tinha que tentar mexer na câmera que tava se mexendo um pouquinho. Mas não vamos perder o foco. Bem-vindo, galera. Vamos lá, vamos continuar daqui a pouquinho. Estou esperando o pessoal voltar. Eu espero que o assunto não esteja muito pesado, porque é um assunto polêmico. A igreja, ela tem, infelizmente, ela vem brigando. E eu penso, isso é uma opinião minha, tá bom? Não é uma opinião que eu achei escrita, que eu achei na Bíblia, que eu conversei com outros líderes. Não, isso é uma opinião minha, particular. Quando Maria, um beijo. Pastora Carol, beijo. Ao longo do tempo, eu tentei encontrar uma utilidade para esse estresse todo que nós vivemos. Eu tentei compreender por que nós vivemos brigando com o cosmos, com os céus, com o inferno, com demônios, com deuses. Se, na verdade, o maior problema das nossas vidas está dentro de nós. O maior problema são os nossos corações corrompidos. Eu tiro por mim. Eu sou o meu primeiro piloto, o meu primeiro laboratório. Quem sou eu? A vida que eu levo, a vida que eu levei. Será que isso agrada ao Todo-Poderoso, ao Criador de todas as coisas? Será que eu tenho levado uma vida digna, correta? Será que eu tenho experimentado o melhor dessa vida ou eu tenho vivido estressado, angustiado, deprimido? Será que eu choro e busco o milagre de Deus? E quando eu recebo o milagre, eu acabo esquecendo, passo o tempo e eu acabo esquecendo de tudo. E aí eu volto de novo, minha vida é uma montanha russa? Ei, Bianca, show. Será que a minha vida tem sido uma montanha russa? Quando eu estou embaixo, eu procuro um Deus, e aí esse Deus vem e faz um milagre. Aí quando eu estou lá em cima, eu esqueço, para curtir a descida. Então, baseado em tudo isso, é que eu fui buscar fundamento real. Por que nós chegamos nessa condição? Passaram 2000 anos de igreja. E o que acontece? Hoje eu recebi a infeliz notícia de que uma irmã abandonou seu lar.
deixou o marido. Mas o que aconteceu com esse casal? Marido cristão, sempre cristão. O que tem acontecido com a família cristã? E nessa preocupação, eu penso, Cris, Pepe, estamos de volta. O que nós temos vivido? Será que nós estamos vivendo o modelo correto de família? Vamos analisar, vamos parar, vamos pensar, vamos buscar um fundamento. Como eu estava falando, nós temos um Deus chamado Pombagira, um Deus chamado Exu. São deuses africanos, idolatrados pelos africanos no candomblé. Como nós idolatramos o nosso Deus, Jeová, como nós idolatramos o grande Eu Sou, lá eles têm as crenças, os credos deles. Eles acreditam que esses deuses são reais. Agora eu pergunto, por que nós que cremos num Deus, pegamos um Deus do vizinho, transformamos ele em demônio e passamos uma vida inteira dando porrada? Qual o fundamento disso? Qual o fundamento de falar na tua vida você está adulterando porque tem uma pombagira na tua vida? Irmãos, eu dei vida para um demônio chamado pombagira, que fica infernizando as pessoas, que faz provocar adultério. Não, irmão, misericórdia, o adultério está no coração do homem. O homem adultera porque ele quer, porque ele tem vontade, porque ele tem desejo. Não é porque tem fraqueza ou porque tem um demônio induzindo, irmãos. Minha irmã linda, seja bem-vinda. Sinta-se em casa, essa casa é nossa. Vocês entendem, irmão, a complexidade da coisa? A gente vai num culto, a gente vai na igreja, chega lá, manifestação para lá, manifestação para cá, e nós impomos as mãos e expulsa o demônio, e aquela pessoa volta para casa. Mas daqui a pouco ela volta de novo, querendo se esconder debaixo da mão de alguém. Porque ela pecou, porque ela caiu. Não, irmãos. Vou falar de mim, não quero falar de você. A reflexão ela é individual. Todos os erros que eu cometi, não tinha demônio. Todas as safadezas, todas as perturbações, não tinha. Era um desejo meu fazer aquilo. Eu tinha o desejo de usar drogas, eu tinha o desejo da prostituição, eu tinha o desejo de fazer mal. Coisa minha. Em que momento algum demônio pode chegar para mim e falar assim, pô, por que você não faz isso? Como aconteceu com Eva. Satanás chegou para ela, a serpente chegou para ela, come da fruta. Ela comeu porque foi induzida pela serpente? Ela botou a culpa na serpente, transferência de responsabilidade. Adão transferiu a responsabilidade para a mulher e a mulher para a serpente. E ninguém assumiu. Não, eu comi porque eu queria, porque eu estava afim, eu queria saber quem era Deus, eu queria saber como era ser Deus. Por que nós não assumimos? Não, eu quero safadeza mesmo, eu quero beber, encher a cara, eu quero cair por aí. Por que nós não assumimos? Qual o problema? É demônio? Ah não, eu quero ir na zona, eu quero ir num prostíbulo. Vitor, bem-vindo. Quem? O demônio pega alguém pela mão. E esse demônio ainda chama pombagira, Exu. Ele pega você pela mão e te leva no prostíbulo. É isso? É isso que nós estamos vivendo? É isso durante esses 2000 anos de igreja. É isso que nós aprendemos? Que Satanás é culpado por tudo. Então Deus não existe. Se existe um Satanás tão poderoso, capaz de me induzir a fazer o que eu tenho vontade, então Deus perdeu a lógica. Deus não tem razão de existência. E Deus, quando Ele criou o homem, que Ele gerou um ambiente perfeito para o homem, que Ele disse, vai, multiplica, domina sobre a terra. Não tinha demônio, não tinha nada naquele momento.
E o homem viveu na terra por muito tempo, ainda não tinha demônio. E o demônio que tinha era uma serpente. Lucilei, tudo bom, amado? Era uma serpente que estava lá do lado da árvore da vida para soprar no ouvido de Eva e falar: come, come. Olha o que existia lá no Éden. Uma serpente, um demônio que se transfigurou em serpente, que ia dar um conselho para o ser humano. Aquilo não incorporou, aquilo não baixou, aquilo não entrou. Ele soprou ao ouvido, ele chamou Eva para uma conversa. E ela, não foi demônio que foi até Adão. Alguém leu na Bíblia que demônio saiu lá do lugar dele, foi lá tentar Adão? Não. Eva estava endemoniada? Não, porque quando ela comeu porque ela olhou para a fruta e falou: nossa, essa fruta é deliciosa, é linda, só de ver tô com vontade. Vocês percebem que talvez nós estamos vivendo uma manipulação de mídia, de governos, de líderes mundiais que querem um povo submisso e omisso? Já parou para pensar? Analisa a história do ser humano, do indivíduo, como ele vive, no que ele crê, o que ele pensa. E nós vamos chegar a péssimas conclusões de que eu, na verdade, não presto. Essa é a grande conclusão. Porque o meu desejo, ele deseja coisas não são ruins. Olha só que ironia. Por isso que nós desejamos. Ah, eu tenho um monte de vontade de comer uma batata frita. Batata frita faz mal? Faz. Mas é gostoso? É. A opção de comer a batata frita é sua. Não tem demônio que fica: come batata, come batata. Não, irmãos, para. Se você vai adulterar, se você vai matar, Irmãos, nós que não sofremos de uma enfermidade mental, nós precisamos chegar à compreensão que existe uma seriedade no Deus que nós servimos. Que ele não está cego, e essas verdades ele conhece. Ele tanto conhece que ele deu a oportunidade para Adão. Adão, quem te disse que você estava nu? Deus não chegou e botou a mão na cabeça de Adão e falou assim: sai, demônio da nudez. Não falou nada disso. E quando eu vejo a sequência, aquele casal criando filhos, não aparece em nenhum ponto da história que um demônio obrigou Caim a matar Abel. Mas o que nós vemos é possivelmente uma falha na criação, onde o homem, a esposa, o marido, já feridos, já cheios de problemas pelo desejo que eles tinham, pelo egoísmo, pela idolatria, por qualquer uma das infinidades de enfermidades da alma que eles tiveram, eles não conseguiram criar seus filhos com amor, com graça, com paz, na presença do Senhor. Porque eram homens já crescidos, e um desejou matar o outro, como o outro também nunca se preocupou em tentar ganhar um irmão. Porque também a Bíblia não conta que Abel todos os dias tinha aqui a preocupação de chamar o seu irmão, de conversar com ele, de bater um papo, de ver o irmão ali, né, com o coração amargurado. Também nunca se preocupou em chegar diante do irmão e tentar resgatar aquele irmão para ele. Vocês percebem que nós estamos endeusando Satanás e esquecendo que Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de decisão e de escolha? E pior, esse Satanás, ele vem usando o ser humano para nos corromper de tal forma. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o inimigo enganaria, se possível, os escolhidos. E você que está me assistindo é um escolhido. Mas cuidado, porque ele vai tentar te enganar. Ele vai tentar fazer você acreditar que a vida é uma desgraça, é um problema, que você precisa buscar um jeito de expulsar os demônios, você precisa fazer um ritual, você precisa adorar Satanás, ao invés de tomar uma decisão.
É a sua decisão que vai mudar a sua vida. É aquilo que você escolhe. Deus, em uma das passagens tremendas que eu gosto muito, mais na frente nós estudaremos tudo que está na Bíblia. Ele diz assim: eis que coloco diante de ti bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção para que te vá bem. Então Deus nos dá a opção. Satanás, qual é o poder dele? Qual o poder que ele tem se não soprar no teu ouvido e te induzir naquilo que você precisa ou quer? Quando ele foi tentar Jesus, ele tentou Jesus nas suas necessidades do momento. Ele tentou corromper o mestre nas suas vontades, naquilo que ele precisava. Ele precisava comer, ele precisava beber, ele precisava se sentir importante depois daquele tempo todo de deserto. Você percebe que, na verdade, nós estamos nos enganando. E nós estamos agora dentro de casa porque temos ouvido a mesma pregação, aquela pregação maçante nas nossas cabeças. O demônio, o demônio, o demônio. Isso não é a igreja de Deus. Esse Deus que nós cremos é o Deus do povo de Israel. É um Deus que só nos livros dele, somente nos registros do judaísmo existe. O Deus onipotente, onipresente e onisciente. Se existem os outros deuses, eu não estou questionando. Porque eu creio que eles existem para cada um que acredita. Como se você acredita que existe um demônio chamado Pombagira, ele vai existir para você. Mas não que ele seja fisicamente ou espiritualmente real. Mas ele vai ter ação sobre a tua mente, sobre o teu cérebro, sobre o teu desejo. Porque você vai fazer o que Adão fez, o que Eva fez. Transferência de responsabilidade. Para não assumir o teu desejo, para não assumir a vontade que você tem, que você considera que é ruim, porque a sociedade impôs que determinadas vontades são ruins. Para não assumir o que você vai fazer, vai colocar a culpa no demônio. Nesse demônio que nem existe. Eu posso garantir que o demônio chamado Pombagira não existe. Que o demônio chamado Exu não existe. Porque são deuses idolatrados por um povo. Eles acreditam neles. Como deuses. Como deuses. Os demônios são anjos que foram lançados na terra. Eles existem. Deus lançou eles dos céus. Eles caíram. Eles existem. E qual o poder que eles têm sobre a tua vida? Ah, pastor, mas tem passagens como essa que está diante da minha tela, do endemoniado da região dos Gerazenos, em que ele estava possuído por demônios. Falanges, chamados falanges. Nós vamos conversar sobre essa passagem num outro momento. Mas neste momento eu quero que você faça uma reflexão sobre o que tem conduzido a tua vida, em que você tem acreditado. Porque quanto mais você crê que o demônio tem poder sobre você, mais distante de Deus você fica. Porque Deus, ele derrama sobre você coisas simples. Débora Lopes, seja bem-vinda. Deus, ele coloca para você coisas simples, bênção e maldição. E ele fala para você, teu coração é livre para buscar o que você deseja. Teu coração é livre para você alcançar o que você quer. Verdade. Você pode alcançar alturas que você não imagina. A sua vida pode ser sim um sucesso. A sua vida ela pode ser de paz. Inês, beijo, querida. Você pode ter uma vida de paz, você pode ter uma vida de amor. Até porque são conceitos também. E nós vamos falar também sobre isso. Nós temos muito tempo ainda durante essa pandemia para aprender muito da verdade. Para que a sua vida passe a ser uma vida de qualidade. Você precisa encontrar qualidade de vida. Porque você deixou de se amar. A gente acredita tanto em demônios que você esqueceu do amor por você mesmo. Porque você acredita que dentro de você tem um mal grande que não te leva nem ao merecimento da misericórdia de Deus.
Porque o homem implantou culpas e culpas e culpas e culpas, repassando essa responsabilidade para demônios. Mas não é isso que Deus fez. Deus, ele viu que nós éramos tão falhos, tão pequenos, que nós não respondíamos à altura. Joyce, um beijo. Que nós não respondíamos à altura daquilo que ele desejava. Deus, ele viu como nós, corrompidos pelo mal, corrompidos pelo pecado. Os pecados que são ganância, soberba. Os primeiros pecados. O desejo do poder, o desejo de sentar num trono. Então Deus conhece os nossos corações e ele é tão maravilhoso que ele sacrificou o seu filho. Sabe qual a finalidade de Deus sacrificar o filho dele? Você sabe por quê? E depois nós entramos em outra religião, olha que coisa. O cristianismo. O cristianismo pega um Deus de um povo e conduz ele durante a história, onde ele envia um novo Salvador, um novo profeta. Dentro dessa estigma que nós vivemos desde o princípio, eu quero que você reflita neste momento sobre essa transferência de responsabilidade. Quando você assume, e toda doença ela tem esse detalhe, quando a gente assume um problema, a gente começa a encontrar a solução. Sabe por que ainda não tem solução na sua vida? Sabe por que você ainda se vive uma vida amargurada, uma vida triste? Não é pelos fatos desse mundo. Porque eu conheço pessoas que têm condições financeiras, têm uma vida top, mas não têm paz no seu coração. Não tem uma vida que acordem em paz, que durmam em paz. Sempre tem um vazio de dentro de si. E eu não estou falando daqueles do mundo, eu estou falando do cristão, tá? Eu estou falando do cristão que busca poder como Adão buscou. Eu estou falando do cristão que crê em Jesus, mas não tem paz no seu coração. Porque a paz no mundo ela já não existe. Eu te pergunto, há quanto tempo a África vive debaixo de desgraça? Percebe que a paz, ela é um instrumento. Se o teu coração, ele vive a paz, pode estar vivendo a desgraça que for, a pandemia que for, você vai passar por isso em pé, firme, bem. E tem mais, você vai conseguir fazer com que o outro se contamine com a tua paz. E ele vai passar também a viver um sentimento real, um sentimento de certeza, de convicção de que tudo vai dar certo. Você contamina as pessoas. Mas tudo depende do que nós cremos. Em quem nós temos crido? Eu falo para cristãos agora. Você tem acreditado em Deus, em Jesus ou em Satanás? Você tem acreditado que o tal do demônio chamado Pombagira, Exu, está infernizando a vida da igreja? Para quem está chegando agora, depois assiste o vídeo todo para você compreender essas palavras. Primeiro vídeo. Será que nós estamos empoderando? Sim, estamos empoderando, porque a palavra de Deus diz que esse mesmo Satanás, ele vai voltar agora. Empoderado. E não pelo mundo, pela igreja. Você sabia disso? Que existe uma fatia da igreja que vai subir, será arrebatada. E existe uma fatia da igreja que ficará para a grande tribulação. E aí surgirá o anticristo. Sim, o inimigo humanizado. Se gerou tanto poder para Satanás,
que ele volta daqui a um tempo. E nós? Falo por mim, não estarei aqui nesse período porque eu serei arrebatado junto com a igreja. E quero que você também me acompanhe nessa viagem. Amados, amadas, amigos, amigas, precisamos urgente compreender. Nós devemos respeitar o credo do próximo. Há quantos anos nós, como crentes, estamos brigando com deuses de outras religiões? Há quanto tempo? Pastor Antônio Malta, um beijo, querido. Há quanto tempo nós estamos brigando com deuses de outras religiões? Deixem eles crerem. Se preocupa com o teu Deus. Se preocupe com ele. Para de ficar botando a mão para cima e para baixo, expulsando demônios que não existem. Quem existe é Satanás e seus anjos. Combata eles no teu coração. A Bíblia diz que a verdadeira religião é aquela que ampara a viúva e o órfão na sua tribulação, mas que também se mantém à parte da corrupção desse mundo. Quem é Satanás? É a corrupção desse mundo. É o anjo que corrompeu o mundo. Se você não tiver parte com essa corrupção, qual o poder de Satanás sobre a tua vida? Você quer saber o que você deve expulsar? Expulsa esse coração ruim que você tem. Expulsa esse mal que está dentro de você. Essa vontade de fazer coisa errada. Esse desejo louco de ser irresponsável. Isso nós devemos combater. Se tivéssemos combatido isso durante esses 2000 anos, e se nós lermos as cartas de Paulo, nós veremos que ele se refere a tudo isso. Ele sempre falou sobre isso. Deixe o homem o seu próprio mal. Inclina-se para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Estamos fazendo tudo errado. Por isso estamos agora dentro de casa. Deus moveu o tempo, os céus e a terra para que dentro de casa nós possamos ter a visão daquilo que verdadeiramente... Porque Satanás se manifesta tanto dentro da igreja. Dentro de casa, se o teu marido ou se você espanca a tua esposa, vai me dizer que isso é demônio. Não, isso é o mal do teu coração. Eu não estou dizendo que eu sou santo, que eu não tenho um passado, mas eu estou dizendo que isso é mal do coração do homem. É o desejo de liderança, o desejo de poder que acaba subjugando a sua mulher, os seus filhos. A Bíblia diz que nós devemos corrigir os nossos filhos, mas em nenhum momento eu li que você tem que espancar a tua esposa. Eu também não vi em nenhum momento que as mulheres devem se opor ao seu marido. Não li. E essas são as mentiras que nós temos vivido. Porque ao longo dos anos, a mídia se encarregou de distorcer todas as coisas que nós deveríamos crer. Nós tínhamos tudo de mão beijada. Deus falou, tá aqui o melhor ambiente. Entra nele, domina sobre ele e multipliquem. É uma outra coisa que eu também falo muito e muitos pastores eles acabam ficando com raiva de mim. O poder sobre a terra foi dado a homens e mulheres por igual. Não foi dado ao homem, sexo masculino. O poder foi dado a dois. Deus disse, vai pela terra, domina sobre ela e multipliquem. Ele não disse a Adão, eu quero que você domine sobre a terra e a tua mulher multiplique. Não foi nada disso. Tudo distorcido, porque o coração do homem se contaminou. Percebe que talvez nós estamos vivendo uma utopia?
Percebe que talvez nós estamos vivendo e transformamos este planeta num lugar muitas vezes inabitável? Percebe que chegou um tempo que nós, para mudar as nossas vidas, precisamos buscar coerência naquilo que cremos, naquilo que sentimos? Precisamos ser coerentes. Chega de viver fantasias, chega de entrar pela porta do guarda-roupa e sair no mundo de Alice, no País das Maravilhas. A nossa vida real é esta. Precisamos cuidar um do outro. Se você casou, ame, cuide. Eu joguei fora muitos relacionamentos porque não tinha entendimento que eu tenho hoje. Talvez se eu pudesse voltar o tempo, minha vida seria bem diferente. Mas não, cometi os meus erros também. É claro que para chegar a esse conhecimento, a esse entendimento que eu tenho hoje, precisei tropeçar, precisei cair, porque a gente não aprende sem o erro. É uma premissa, eu preciso errar para aprender. É uma premissa distorcida, porque não precisava ser assim. Deus nos ensinou o caminho. Amados, a vida me levou a fazer reflexões. Por exemplo, hoje, eu sei antes da minha esposa, quando ela está de TPM. Eu sei antes. Porque eu decidi cuidar dela. Eu decidi que a responsabilidade de cuidar é minha. Eu decidi que a responsabilidade de criar, de cuidar filhos é minha. A responsabilidade dela é ela que vai assumir ou não. A responsabilidade dos filhos serem filhos, eles precisam adquirir. Nós temos aprendido a repassar essa responsabilidade. Quantas vezes nós usamos aquela frase, o menino é desse jeito porque a mãe não presta. É a cara da mãe, é o jeito do pai. É o pecado adâmico, é a síndrome de Adão. Passar a responsabilidade para frente. Vamos agora, neste tempo, aproveitar que estamos todos em casa e fazer uma reflexão para que a nossa vida ela possa ter um voo. Eu quero subir aos céus. Eu quero ser arrebatado. E quero que você esteja comigo. Deus fez tudo certo. Acredite, nós estamos fazendo tudo errado. Para cumprir a nossa própria vontade. Quer um exemplo? Eu tenho que fazer determinada coisa. Não vou fazer não, tô com preguiça, eu quero ficar deitado, tá friozinho hoje. A corrupção no coração do homem. Você tem uma responsabilidade. Mas você decide, ou vai me dizer que Satanás chegou na tua cabeça, algum demônio que foi inventado, chegou na tua cabeça e disse, fica deitado. Não, amados, não. Chega de corrupção no coração do homem, chega da corrupção no nosso coração. O país está dessa forma, o mundo está dessa forma, porque nós nos corrompemos. É hora de colocarmos agora a razão, a lógica, uma religião, um credo, um Deus, ele precisa ser vivido de forma racional, com a tua razão. Compreender o que é ser esse Deus e viver ele da sua forma completa, absoluta. Ou você cria mais um Deus. Como eu disse no começo das nossas conversas, existem mais de 600 deuses espalhados por esse planeta. Se você crê que o teu Deus ele tem sentimentos e emoções, se o Deus que você vive ou os deuses que você vive te permitem viver essa corrupção, é um problema seu. Agora, se você crê no mesmo Deus que eu, não adianta você tentar enganar esse Deus. Não adianta você levar uma vida e depois dizer, Deus é comigo. Não, irmãos. Porque desse Deus que eu estou falando, desse Deus, aquele que vem do judaísmo, aquele que depois entra dentro do cristianismo, aquele que é chamado de onipotente, onipresente, onisciente. Este Deus, ele não aceita a corrupção do coração do homem. Ele não tem empate com emoções e sentimentos humanos. Não tem.
E ele disse muito claro: você é o responsável pela vida que leva. Você toma as suas decisões, você faz as suas escolhas. E ele foi mais profundo, que nem ele, e nem o inimigo, nem Satanás, nem o diabo, nem esse anjo que nós valorizamos tanto, nem ele é capaz de corromper os nossos corações. Porque ele diz que a corrupção está no coração de cada um. Isso chama concupiscência, desejo próprio de fazer coisas erradas. Então, irmãos, chegou o momento em que nós precisamos urgente dar um rumo, porque essas conclusões a qual eu me atrevi a chegar diante de uma rede para trazer, sabendo que ainda serei muito criticado por isso, mas o que me impulsionou a isso é que eu sinto que o fim, não o fim, mas o grande arrebatamento está próximo. Eu sinto que falta pouco tempo para que a igreja que será arrebatada vá embora dessa terra. E quem ficará? A parte da igreja, além do mundo, a parte da igreja que continuou a corrupção dentro do seu coração, continuou culpando a Satanás, como fizeram lá no Éden. O homem passando a culpa para a mulher e a mulher repassando a culpa para a serpente. E nós continuamos fazendo a mesma coisa. E não assumimos e não admitimos que temos um coração imundo, sujo, que precisa de correção. Se você tem família, valorize, ame, guarde a sua família. Se você tem filhos, cuide deles, crie os seus filhos. Acompanhe cada fase, cada momento. Eu sei que agora tem muita gente que não conhecia os seus filhos. E agora, com essa pandemia, estão dentro de casa desesperados, chorando. Eu recebi muitas ligações: pastor, eu não sei o que eu faço, minha filha é rebelde, meu filho é rebelde. Quantos anos eles têm, filho? 18, 19, 20, 21. Irmão, passaram 21 anos da vida do teu filho e tu não sabe quem ele é. Você não acompanhou de bebezinho cada fase, não trilhou com ele junto, não pegou pela mão, como diz a palavra de Deus? Aí hoje você quer um milagre? Quem tinha que ter feito esse milagre dentro da tua casa era você. É um caso perdido? Não. Até que a igreja seja arrebatada. Entenda, são dois eventos que vêm adiante. A igreja, o arrebatamento da igreja e o fim. São dois eventos. Então, até que a igreja seja arrebatada, existe a possibilidade dentro do Espírito Santo de que todos reconheçam o seu mau caminho, se convertam dos seus maus caminhos e alcancem a graça e sejam arrebatadas juntos. Mas depois desse evento, ainda assim haverá uma oportunidade, não tão branda como essa, não tão maravilhosa como essa. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, será retirado dessa terra. Então, agora que nós temos esse Espírito que está falando aqui no meu coração comigo, que é o mesmo que está indo aí dentro da tua casa, tocando o teu coração, levando você, poxa vida, não é que o que o pastor está dizendo tem um certo fundamento? Esse mesmo Espírito que está testificando na sua mente, ele ainda está entre nós. Então se prepare, amado, se prepare, guarde o teu coração, observe ele, veja a corrupção que existe nele e limpe, se você quiser subir com a igreja. Se você reconhece aquele Deus dos judeus, onipotente, onipresente, onisciente, se você reconhece que ele é o Deus que enviou Jesus, de onde surgiu o cristianismo, se você reconhece que esse Jesus é o que morreu na cruz, que deu sua vida, derramou seu sangue, para que todo aquele que nele crê tenha direito à salvação, se você crê nesse Deus, então se conserte. Porque esse Deus não permite o que outros deuses permitem. Tem deuses que permitem que você tenha sentimento de ira, tem deuses que permitem que você adultere, tem deuses que permitem que você viva a escuridão, tem deuses para todos os gostos. Sim, tem, porque alguém acredita neles.
E tudo que você crê existe. Agora, o Deus que eu creio, ele não permite essa corrupção. Então eu quero te convidar para fazer parte desse time. Esse time que aguarda. Eu não estou falando de religião, que fique claro. Eu estou falando de um Deus que eu encontrei registrado em livros, na história de um povo na qual eu me identifiquei. Eu me identifiquei com esse Deus. O grande eu sou. Eu me identifiquei. Então eu falo da minha identidade. Se a sua é outra, amém. Eu conheci muitos deuses, conheci muitas histórias, conheci muitos livros, mas eu me identifiquei com este. Então é a este que eu quero falar de você, é sobre este. É sobre este Deus que eu quero falar nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, até o grande dia do arrebatamento. E se você tem curiosidade para entender esse Deus, mas também tem vontade de conhecer a história dos outros, pode me procurar que eu tenho todo o material e eu te passo. Além disso, eu tenho a minha história de vida. Porque eu também estive lá, acreditei, vivi, eu estive no universo de muitos deuses, tá bom? Então eu não sei se eu estendi o tempo, eu não sei se foi pouco tempo. Tem um primeiro vídeo. Antes deste vídeo, eu já havia gravado um outro com o princípio dessa nossa palestra, dessa nossa conversa. Então, volta lá para recapitular o assunto, para você compreender porque nós estamos falando desse Deus. Foi hoje. Tá bom? Foi hoje. Foi antes deste. É que caiu a minha câmera, caiu, eu tive que mudar. Bom, o amadorismo ainda predomina nessa área na minha vida. Então, amados, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês que estiveram aqui comigo. Eu quero... Angélica, ela é uma das histórias que eu ainda faço questão de um dia entrevistá-la na internet. É uma das histórias aqui na região de Campo Grande de maior sucesso que eu conheço. Ela tem uma das melhores academias de cross, de musculação, de pilates aqui da região. Um dia eu quero ter o prazer de te entrevistar e mostrar como uma mulher é capaz. Como uma mulher. Por quê? Porque uma mulher ela não é capaz? Sim, eu creio nisso. Eu creio, eu já falei que Deus empoderou homens e mulheres da mesma forma para conquistar o mesmo espaço. Então, eu quero exaltar o trabalho das mulheres. Angélica, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Se você quiser contato, me procura para fazer contato com ela. Eles estão ministrando aulas através da internet. É tremendo, tremendo. Muito bom, muito bom. São treinos pela internet que você faz em casa. Pastor Roberto Monzato, meu amado, querido profeta, homem de Deus, obrigado por estar aqui conosco. Pepe, de coração, muito obrigado, eu tenho um amor muito grande. Eu quero agradecer a pastora Caroline, obrigado, querido. Pastor Antônio Malta, meu pastor, congreguei bastante tempo na igreja do pastor Antônio Malta, lá no Espírito Santo, olha que tremendo. Eu espero que Guarapari esteja debaixo de uma cobertura espiritual tremenda, porque eu creio que o poder de Deus que emana na sua vida, meu pastor, é tremendo. Então eu descanso com os meus que estão em Guarapari, porque eu sei que tem um pastor que está intercedendo por eles lá. Aos demais parentes, Maria de Fátima, Bianca, olha que lindo. A Vera, Débora, um beijo. Pastora Caroline de novo, te amo. Nossa, Joyce, eu penso que uma das pessoas que eu encontrei que tem um trabalho mais carinhoso dentro da assistência social no Rio de Janeiro é a Joyce. Gosto muito do seu trabalho, Joyce. Deus tem grandes coisas na sua vida. Wilson, pastor Wilson, um beijo também no teu coração. Obrigado por aparecer aqui na nossa palestra. Felipe Silva, outro beijo.
Amém. Amém. Talvez eu seja até injusto se eu não citar todo mundo, me perdoem, mas eu ainda tenho que aprender um pouco sobre a manipulação desses processos. E eu penso que assim que a gente estiver transmitindo pelo canal direto no YouTube, nós teremos condições de enriquecer o nosso trabalho. Eu vou mostrar vídeos, mostrar os slides, todo o material que eu preparo para trazer essa palavra. Muito obrigado a todos. Eu quero ainda orar com você, mas mais importante que isso, eu peço, medite sobre isso. Medite. Talvez nós estamos combatendo o vento e o verdadeiro combate nosso deveria ser aqui dentro. Paradigmas, rituais, conceitos, preceitos que foram criados ao longo da existência humana, talvez com a pior das expectativas. Talvez a mídia manipulou de tal forma tudo que nós fomos induzidos a esquecer, a perder a fé horizontal. Porque hoje nós desconfiamos da esposa, do esposo, dos filhos, dos irmãos. Nós temos uma vida que não agrada ao coração de Deus. Então, faça uma meditação. Eu tenho mais temas tão bombásticos quanto esse. Nós temos uma Bíblia toda para discutir, para conversar. Não uma Bíblia como religião, mas como um livro de história de um Deus que viveu e vive para um povo. E ele, com esse povo, ele criou situações para que nós, hoje, pudéssemos compreender a verdade e não fôssemos conduzidos por ideais, por ideologias humanas. Amém? Então esse negócio de excesso de bandeira, excesso de nomes, isso talvez confundiu bastante um povo que deveria estar unido. Se hoje essa igreja estivesse unida, e quando eu falo essa igreja, eu falo todos os que servem a esse único Deus, simplesmente talvez nós não teríamos um mal tão grande sobre este planeta. Amém? Eu quero orar por você. Coloque a mão no teu coração. E eu quero, como profeta de Deus, como homem escolhido por Deus neste momento, para trazer uma revelação, uma palavra para a tua vida, eu quero clamar a esse Deus. Porque eu sei que talvez você chegou à conclusão de que o que você está vivendo não é a realidade que esse Deus esperava. Talvez você tenha se enganado ou tentado até passar a perna nesse Deus com desculpas, com algumas ideias estranhas que eu sei que o teu coração sabe o que está certo e o que está errado. Não preciso eu dizer, não precisa um profeta se levantar numa igreja, não precisa de uma profetisa para sapatear e trazer para você uma revelação. Porque a revelação é dada pelo Espírito Santo a cada um. É individual. Porque este Deus é um Deus que opera individualmente na tua vida. Então, bota a mão no teu coração, que eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e Pai, Deus de Israel, grande eu sou, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, aquele que sabe todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo, aquele Deus que amou tanto o ser humano, tanto a sua criação, que deu seu Filho, para que tivéssemos o direito a resgate à vida eterna. Para que através do teu Filho, Senhor, e de uma decisão, de uma escolha, estar com Cristo ou não, fosse nos dado o direito de voltar ao grande momento, ao grande primeiro amor, voltar ao jardim do Éden, voltar ao paraíso, voltar ao céu, Senhor.
Porque esse foi o fim para o qual Jesus foi enviado, para que através dele e todo aquele que acredite, que creia que ele é a salvação, seja resgatado de volta aos braços do Pai. Perdoa, Senhor, se os nossos corações têm vivido a corrupção. Perdoa, Senhor, se nós temos tentado te enganar, Pai. E chegar à conclusão que, na verdade, temos nos enganado. Porque quem pode enganar o Senhor? Quem pode enganar o Deus Todo-Poderoso? O que nessa terra acontece, Senhor? O que nesse universo pode acontecer que o Senhor não tenha ciência e cuidado? E nós nos perguntamos por que tanta desgraça, por que tanta dor, por que tanta angústia, por que tanto problema? E culpamos muitas vezes o Senhor. E ficamos perguntando por que Deus, tantas crianças morrem e sofrem. Transferência de responsabilidade, como Adão fez. Senhor, a culpa é tua, porque tu me destes essa mulher que se corrompeu. Senhor, os nossos corações estão corrompidos, porque o Senhor nos deu a oportunidade. E a corrupção em nós foi que deturpou e desviou esse mundo do seu propósito. E criamos uma enganação coletiva onde todos, Senhor, vivem enganados, acreditando que a corrupção do seu coração é o certo e que o Senhor pode ser enganado. Pai, a tua palavra diz que é preferível escolher um outro Deus, servir a esse outro Deus com os seus sentimentos e com as suas emoções, do que servir ao grande Senhor, ao grande eu sou, com o coração corrompido. É um conselho teu, Senhor, que o homem se prostre diante de outros deuses, mas que não venha diante do Deus Todo-Poderoso com um coração sujo, altivo e contaminado. Porque o grande dia do juízo se aproxima, Senhor. Então eu te peço, humildemente, Pai, prostrado diante de Ti, reconhecendo, como sempre, todas as falhas e enganos do meu próprio coração. Eu quero te pedir, Deus onipresente, agora que entre, Senhor, na vida de cada um representado através do nosso estudo, Senhor. Todos aqueles que estão agora, Pai, nos acompanhando, entra agora com Teu Espírito nos seus corações, Senhor. E faça com que a revelação, que o mal que habita em seus corações seja revelado, para que seja expurgado definitivamente. Espírito Santo de Deus, pelo nome santo de Jesus, nós clamamos. Dê entendimento, sabedoria, dê-nos uma fé racional, uma fé prática, uma fé de decisão. Não uma fé sentimental e emocional, mas uma fé, uma certeza absoluta de que somente Deus, somente o grande eu sou, pode fazer algo por nós. Reconhecemos que dependemos deste Deus. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, que cada um agora possa sentir o toque, que cada um possa sentir agora o amor, a graça, a paz que emana do trono de Deus através da tua presença, Espírito Santo. No nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado, e que o teu coração encontre paz. Aqui no chat será colocado o nosso telefone, se você precisar conversar, se você precisar compreender, se os seus dias eles têm sido dias confusos, de dor, de angústia. Eu estou aqui não só para te ajudar, mas eu estou aqui para te mostrar os caminhos que eu trilhei, que talvez você se agrade deles.
Não do mal que eu vivi, mas do bem que eu conheci. E se entregue, em definitivo, a esse caminho que leva à alegria, à paz, ao amor. Amém? Muito obrigado pela presença de todos. A Priscila que está chegando, Yasmin. Assistam. Eu deixarei lá no Facebook o nosso vídeo. Assistam, porque grandes coisas nós temos a aprender ainda. Muito obrigado pela sua presença. Fique em paz. E acredite, eu amo você. E o que eu puder fazer para te ajudar, para te encaminhar, eu vou fazer. No nome de Jesus. Um grande beijo. Amém.